Os clubes uruguaios Nacional e Peñarol negociam a entrada no Campeonato Gaúcho da próxima temporada. Depois da vinheta eu te explico essa situação e também vamos falar um pouco sobre Copa Sul-Americana, como ficou definido os grupos do Grêmio, a logística, a tabela e também os valores que o tricolor pode desembolsar nessa competição da Conmebol. Fala, gurizada, tudo bem? Eduardo Picão com vocês mais uma vez aqui no canal para a gente falar primeiramente de Sul-Americana. Ontem foi definido o grupo do Grêmio, o Grêmio enfrenta o Godoy Cruz da Argentina, pega também o Sportivo Luqueño do Paraguai, que fica em Luque, lá na cidade sede da Conmebol, e também o Atlético Grau de Piura, no Peru, mas existe a possibilidade desse time jogar numa cidade vizinha, Sudiana, porque seu estádio está sendo reformado, mas ainda assim existe um debate porque existe também a chance desse estádio não cumprir os requisitos mínimos da Conmebol para ter uma partida de Sul-Americana e teria que ser transferido para algum estádio maior no Peru, mas esses serão os adversários do Grêmio: Godoy Cruz, Sportivo Luqueño e Atlético Grau. O Grêmio estreia contra o Sportivo Luqueño no Paraguai, depois disso enfrenta o Atlético Grau em casa, sai para jogar com o Godoy Cruz, volta a pegar o Atlético Grau no Peru e aí termina a fase de grupos com Godoy Cruz em casa e Sportivo Luqueño também em casa. Lembrando, essa fase da Copa Sul-Americana, ela é em meio ao Campeonato Brasileiro, por óbvio, e o Grêmio ganha $900 mil para participar da fase de grupos, com mais $115 mil por vitória no grupo. Então, tu fazer ali 100% de aproveitamento te garante ali um rendimento bem alto. Para ir direto para as oitavas de final, o Grêmio ganha $600 mil, cerca de R$3 milhões. Quartas de final, $700 mil, semifinal, $800 mil, o vice-campeão leva para casa $2 milhões e o campeão $6,5 milhões, um pouco mais aí de R$30 milhões, uma premiação que pode chegar aí acima dos $40 milhões, uma premiação que pode ficar bem grande aí se tu cumprir com todos os requisitos e se firmar campeão. Lembrando, a final é em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, tá? Importante a gente ressaltar isso aqui também. Antes da gente ir para o próximo assunto, que também fala de futebol sul-americano, eu quero que tu deixe teu like, te inscreva no canal, ative as notificações e hype esse vídeo aqui embaixo também, que é sempre muito importante para a gente continuar fazendo nosso conteúdo aqui dentro do YouTube. Gente, ontem no sorteio foi colocada uma questão para o futebol gaúcho, isso mesmo. O presidente do Peñarol do Uruguai, o Inácio Ruglio, falou em entrevista que conversou com o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, e também com o D'Alessandro, que ele está negociando junto à ALF, ou seja, a Associação de Futebol Uruguaia, e também a FGF, Federação Gaúcha de Futebol, para que tanto o Nacional quanto também o Peñarol ingressem no Campeonato Gaúcho de 2026. Eles entendem que precisam de um nível maior de competitividade fora do Campeonato Uruguaio para chegar melhor para as competições sul-americanas, seja ela Libertadores ou até mesmo a Copa Sul-Americana. E para isso eles gostariam de ingressar no Campeonato Gaúcho. O presidente do Internacional, segundo o próprio Ruglio, disse que seria uma ótima ideia e gostou bastante dessa possibilidade. O D'Alessandro também apoiou isso. Agora é uma negociação que é feita com a FGF, também com a CBF e também com a ALF, para a gente entender como isso funcionaria legalmente, tá? Eles poderiam ser convidados para participar por uma edição. Para isso acontecer por mais de uma edição, ou para existir, de certa forma, um formulismo em relação a isso, até para o convite, precisa ser aprovado por todas as federações, seja ela FIFA, CBF, ALF, Federação Gaúcha. Todo mundo tem que aprovar e todos os clubes do Campeonato Gaúcho também precisam aprovar. É isso que precisa ser feito. E, segundo o próprio presidente do Peñarol, existe essa negociação. O presidente da ALF, ele disse que gostaria que mais times uruguaios também pudessem participar, não somente o Peñarol e o Nacional. Então existe também já um movimento por parte da Associação Uruguaia de Futebol para que aconteça esse ingresso dos times uruguaios no nosso Campeonato Gaúcho. Eu particularmente vejo como uma ideia interessante. Teria que ver o formato, até por questões de viagem e tudo mais, mas traria uma competitividade maior e até um interesse maior do público pro campeonato nesse sentido. Porém, existe uma lei, que é a Lei Geral do Esporte no Brasil, que ela proíbe esse tipo de movimento pelo menos até o primeiro parágrafo, a gente diz assim, teria que existir ali algumas brechas ou até um convencimento das entidades para que isso acontecesse. Mas a lei proíbe tanto convidados
quanto times ingressarem em competições dessa forma. Teria que ter um critério técnico, um critério de classificação. Ou seja, se fosse possível, eles teriam que começar lá das primeiras divisões do Campeonato Gaúcho até chegar ali à elite, né? Não poderia chegar direto na primeira divisão do Campeonato Gaúcho, mas tudo isso pode ser conversado, claro, porque interessa também financeiramente aos clubes, também à Federação Gaúcha, de certa forma, mas, segundo o presidente Ruglio, está sim sendo negociada essa possibilidade para que os times uruguaios ingressem no Campeonato Gaúcho da próxima temporada. A gente segue atualizando o Tricolor por aqui, eu quero que tu deixe tua opinião. Primeiro, sobre o grupo que o Grêmio caiu na Sul-Americana. Tu acha que é um grupo tranquilo, um grupo fácil? Quantos pontos tu acha que o Grêmio deveria fazer nesse grupo? E segundo, tu é a favor do ingresso dos times uruguaios do Campeonato Gaúcho? Diz aí pra mim. Beijo!